E aí, tudo bem com você? Mais um programa do nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. No nosso programa Luz e Sombra, hoje vamos fazer o 6º vídeo nessa sequência de estudos, cujo nome é Todos os Lados do Lobo. No Tao, o Tao é uma filosofia, oriental. No Tao, essa filosofia oriental, que nos leva a um caminho de harmonia, encontramos o símbolo e o conceito da dualidade, que é exatamente Yin e Yang. São os contrários que se complementam. Então, nessa filosofia, é estudado de maneira bem clara, bem lógica, conceitual e prática, a existência da dualidade, que eles chamam de Yin e Yang. Masculino, feminino, sombra, luz, isso e aquilo, e é estudado profundamente para que possa se ter uma visão geral sobre os fenômenos da vida, sobre os caminhos a seguir. Deepak Chopra, que é o autor principal do livro que nós estamos estudando, o livro Efeito Sombra, ele propõe 3 passos para lidar com a sombra. Muito legal, porque são assim, ideias passadas, não são caminhos que não podem ser diferentes ou inamovíveis, são ideias e a gente tem que aproveitar as ideias, Então, nesse livro, nesse momento, ele fala de 3 passos sequenciais para lidar com a sombra. Então, o primeiro passo, diagnóstico. Como é que eu posso lidar com algo que eu não sei o que é e não compreendo? É muito difícil, eu diria que é quase impossível. Eu preciso compreender o que é a sombra. E é isso até o que nós estamos tentando fazer aqui, de forma nenhuma tentando finalizar nada, como diria Montesquieu, quando for falar sobre alguma coisa, não tente esgotá-la, basta apenas fazer pensar. E é esse o nosso objetivo, fazê-los pensar sobre o assunto. Então, o primeiro passo para lidar com a própria sombra interna é fazer o diagnóstico. Nós vamos perquirir, nós vamos fazer perguntas, vamos dar nomes para os nossos sentimentos, para que nós possamos compreender de maneira mais global o que realmente é a sombra, como ela atua em nossa vida, como ela pode nos prejudicar, e como ela pode ser instrumento de evolução e de progresso, porque também pode. Então, nós vamos inicialmente conhecer a sombra, pesquisá-la, parar de negá-la, de ser indiferente a ela, porque ela está aí dentro de você como está dentro de mim e está dirigindo alguns fenômenos da nossa vida que nós sequer, às vezes, imaginamos que seja assim, pela força da negação, por negarmos que ainda somos luz e sombra. O segundo passo, após o fator de identificação, que ele chama de diagnóstico, é a cura. Então, a cura é quando eu estou lidando com a sombra, quando eu uso as ferramentas que são importantes para que eu possa traçar os contornos dessa sombra e que eu possa usar de recursos para a modificação da energia. O primeiro deles, é claro, está ligado à autoconsciência. E o segundo, podemos dizer, que é a autorresponsabilidade. O diagnóstico nos leva à autoconsciência. E a autoconsciência nos chama à autorresponsabilidade. Enfim, a sombra que está em nós, ela é um produto das nossas escolhas, da nossa evolução, dos caminhos que nós, enfim, andamos. Então, a cura está ligada a isso, autoconsciência e autorresponsabilidade. E o terceiro passo ele coloca como sendo prognóstico, quer dizer,
uma destinação futura. Qual é o caminho futuramente? O que eu posso fazer com essas energias? Como eu posso colocá-las a serviço da minha evolução? Ao parar de negá-la, ao conhecê-la, ao curar-me. Essa energia, ela está ali, não é? É como, por exemplo, o veneno da cobra, não é? Você conhece o veneno da cobra, aí ele passa por um trabalho, né, onde é aplicado o veneno da cobra em animais, notadamente cavalos, né? Aí eles, numa quantidade pequena, eles desenvolvem os anticorpos e a partir daí, com alguns processos que eu não saberia dizer exatamente quais, desenvolve-se o soro antiofídico, mas houve uma transformação. O veneno se tornou antídoto. A mesma coisa acontece com a sombra. Quando ela está reclusa, ela está abafada, negada e somos indiferentes, ela é o veneno. Quando nós conhecemos os processos de transformação, ela se torna antídoto para as nossas quedas, porque passa a estar junto conosco no fator da evolução. Esses passos, nós vamos nos próximos vídeos estudá-los um pouco mais detidamente, certo? E por que é tão importante esse estudo? Porque se nós não enxergarmos a própria sombra, nós precisaremos procurá-la. Se nós não enxergamos, nós vamos ter, a vida vai nos colocar numa situação em que nós vamos ter que procurá-la. Ou então a encontraremos refletida nos outros o tempo todo. Isso é muito bacana. Sabe, como é que a gente age nas situações relacionais? Na maioria dos casos, nós agimos impulsionado pela fuga da sombra. Então, nós olhamos um sujeito e dizemos assim, que sujeito arrogante. Ora, se eu nunca comi yakisoba na minha vida, e eu comer pela primeira vez, eu não saberei o que é, porque eu não tenho referências anteriores. Mas se eu costumo comer, quando eu sentir o cheiro, sentir o paladar e ver o visual, eu vou saber que é um yakisoba. Infere-se daí o quê? Eu não consigo traduzir alguma coisa, compreender alguma coisa, se eu não tenho essa informação interior. Então, quando eu vejo um sujeito que é arrogante e com algum tom de mágoa ou de agressão, eu digo, que sujeito arrogante é porque eu sei exatamente o que é arrogância. E não pensem que nós sabemos porque superamos, né? Porque somos espíritos que já deram os passos em direção a essa superação. Não, é porque ainda vibra dentro de nós a arrogância. Então, o que diz a ideia? Se nós não tivermos, nós não enxergarmos a nossa própria sombra, nós vamos ter que procurá-la. Ou então nós vamos encontrar refletida nas outras pessoas, não é? E aí é óbvio, nós ficamos nos iludindo com os defeitos dos outros, como se eles fossem os algozes e nós fôssemos as vítimas. E não é assim que acontece, não é? Nós enxergamos no outro exatamente o que vibra em nós. E isso é um pouco doloroso, né? Aceitarmos isso e conviver com esta realidade. Portanto, o ego, e notadamente a própria sombra, ela cria alguns fatores de ilusão em nós, né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha um vizinho que tenha o costume de ouvir som muito alto, música muito alta. E vamos dizer que eu me incomode com isso. Então, quando vou fazer uma referência para alguém deste vizinho, eu digo assim, esse vizinho tem o dom de me irritar. É mais ou menos como nós fazemos diuturnamente. Essa é uma ilusão que é montada pela própria sombra, coadjuvada pelo ego. Na verdade, o vizinho não me irrita e nunca me irritou. Eu me irrito com o vizinho. Autoconsciência e autorresponsabilidade.
Não é ele que me irrita, sou eu que me irrito com ele. O meu padrão de intolerância é que leva ao processo de irritação. Tanto que se nós tivéssemos aqui São Francisco de Assis ouvindo essa música, ele ia abençoar a pessoa que estava tocando a música, não é? Porque o padrão dele de paciência, de tolerância, de pacificação, não permite que saia dele alguma outra coisa a não ser amor. Então não é o vizinho que te irrita, é você ou eu que nós nos irritamos com o nosso vizinho. Isso é interessante, porque são pegadinhas para nós descobrirmos a toca da nossa sombra, né? As pegadas dela, como nós chegamos nela, saindo da ilusão, naturalmente. Será que o lobo da fábula que nós contamos, nós falamos do lobo, né? Nós estamos falando de todos os lados do lobo mau, do Chapeuzinho Vermelho, não é? Será que o lobo da fábula é só sombra, então ele é só mau? E o Chapeuzinho Vermelho, será que ele é só luz? Como é isso? Vamos pensar em cada um destes personagens. A mãe, que é a mãe do Chapeuzinho, a avó do Chapeuzinho, o caçador e o próprio Chapeuzinho Vermelho. Vamos pensar nele sob outra ótica, levando em conta a sombra que todos nós movimentamos, não é? Vamos falar da mãe. Então a mãe ali aparece de uma maneira doce, né? Ligada ao processo todo, levando a Chapeuzinho a levar alguns doces para a avó. Então é uma aparência de bastante benemerência, né? De tranquilidade, de bondade. Mas eu te pergunto, que mãe deixa a própria mãe, portanto a avó, né, de Chapeuzinho, sozinha em uma casa e manda uma criança indefesa atravessar uma floresta perigosa? Viu como é que mudou na historinha o papel da mãe? Estamos falando da sombra da mãe, porque não tem lógica isso. Somente movimentada pela sombra, a mãe deixaria a avó sozinha em uma casa, portanto a mãe dela, e levaria uma criança indefesa como Chapeuzinho a atravessar uma floresta perigosa. Que apego esta avó tinha, que renitência em ficar em um lugar sozinha, estando velha e limitada. Apego. Por que será que ela ficava sozinha numa casa? Está apegada, porque ela tem filha, tem neta, não é? Ela não conseguia se desvencilhar do local. E qual é o sentimento real com o qual contou o caçador para destruir violentamente o lobo? Você pode afirmar que foi só altruísmo ou foi sua violência interna? A sua capacidade de destruir, portanto, movimentado pela própria sombra. A mesma Chapeuzinho, que foi ingênua para parar e conversar com o lobo, foi a que teve a astúcia de perceber o lobo vestido de avó. Ingenuidade e astúcia. A sombra se manifestando em cada parte de nós. Então nós vamos vendo, será que eles eram só luz, os 4 outros integrantes da história? Portanto, a mãe, a avó, o caçador e a Chapeuzinho, e o lobo era só maldade, só escuridão? Há de se pensar sobre isso, quando analisamos à luz da consciência. Vemos também uma coisa interessante. A sombra e a luz que são atribuídos a esses personagens é uma consequência imediata de como eles vivem. Mas será que essa sombra e essa luz que foi atribuído a esses personagens também não é o reflexo da sombra interior do sujeito que escreveu a história? Então ele criou uma história e, na verdade, ele viu a própria sombra no lobo. Porque é isso que a sombra faz.
para que nós não cheguemos ao seu conhecimento, ela então nos arremessa para fora, buscando responsáveis fora de nós. Nas fábulas em geral, vemos surgir sempre um herói iluminado, porém, nega-se o lado sombra do herói, pelo menos na grande maioria, porque todo herói tem o seu lado sombra, não é? Quanto a esta postura, né, em relação ao herói e a sua sombra, nos faz lembrar uma coisa muito interessante. Quando nós idealizamos, nem sempre realizamos. Idealizar é uma coisa e realizar é outra. Realizar é a capacidade de tornar aquilo pronto, acabado, inserido, né? Idealizar é imaginar. Então, nem sempre que nós idealizamos, nós conseguimos realizar. Na prática, já idealizar é propor, sonhar, desejar que algo seja de tal forma, ligado ao futuro que ainda não existe. Então, o sonho que eu vou ser um homem muito rico, a mulher sonha que vai ser uma modelo, ou vou ter fazendas, empresas, isso é uma imaginação, não é? Que é óbvio e importante. A imaginação, segundo Einstein, é a mãe da criação, é a mãe da própria ciência, desde que eu não viva apenas no campo onírico e da imaginação, não é? Idealizar é sentir-se, nesse caso da sombra e da luz, idealizar-se é sentir só luz, né? Um sujeito só luz, justo, honesto, né? E também vemos o contrário, né? Realizar é tornar algo presente, concreto, com vida própria. Realizar não é viver a dor, realizar é viver a dor de ser luz e sombra ao mesmo tempo. Isso é realizar. Então, eu passo a contar comigo mesmo quando eu conto com todas as minhas partes. Luz e sombra habitando para que meu processo evolutivo possa se concretizar. Então, horas nós seremos lobo mau, outras horas seremos o caçador valente, por vezes o chapeuzinho ingênuo, ou a mãe cuidadosa e ainda a frágil vovozinha. Tudo isso vagueia entre nossa luz e nossa sombra. Agradeço muito a vossa atenção, tem sido muito bom o trabalho. Peço, por favor, que vocês façam a sua inscrição e que possam apertar o botãozinho do like e, por favor, compartilhar. Compartilhe para que outras pessoas possam buscar esses ensinamentos e agregar e até trocar alguma coisa, né, a partir disso. Então, estamos aqui no nosso canal, que estamos trabalhando já há algum tempo, Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Gratidão a todos. Namastê.